Bem-vindos ao Museu do Vinho de Alcobaça, esta autêntica joia da coroa da vitivinicultura nacional que se posiciona aqui no centro da cidade de Alcobaça. É um museu fantástico, fabuloso, que tem três características que o tornam o principal museu do vinho do nosso país. Desde já, porque é o maior museu do vinho em Portugal, quiçá um dos maiores do mundo, está seguramente entre os 10 maiores do mundo. Segundo, porque é o museu mais completo que se conhece, com coleções muito diversificadas. E terceiro, e talvez uma das características mais fundamentais, é um museu do país todo. Aliás, ele durante muitos anos foi conhecido por ser o Museu Nacional do Vinho. É um museu que nasceu no âmbito dos organismos estatais do vinho e é o único museu do vinho em Portugal que documenta todo o país ligado à produção vitivinícola. Aqui vocês começam já a ter uma noção do conceito de museu que Paixão Marques quis introduzir. Ele queria fazer duas coisas principais: o maior museu do vinho em Portugal e um museu, sobretudo, da cultura popular do vinho. Portanto, tudo o que tem a ver com vinho está aqui dentro. E com soluções únicas, como a abertura dos depósitos, onde ele vai constituir galerias dentro. Isto é uma situação perfeitamente única no universo dos museus do vinho em Alcobaça. Como podem ver, já aqui podem ter uma ideia da dimensão da coleção. O museu está todo preenchido com as coleções, são mais de 10 mil peças, que vão desde a arquitetura, desde logo, estamos a falar de depósitos constituídos nos anos 50, vai desde também da etnografia, da arqueologia industrial, da arte e da enologia. Portanto, é um universo fantástico que está preenchido nestas paredes fabulosas do antigo armazém da Junta Nacional do Vinho de Alcobaça, hoje Museu do Vinho, também conhecido por Museu Nacional do Vinho. Um outro dado também muito interessante neste princípio de visita ao museu é a transformação da arquitetura, que a antiga Quinta do Olival Fechado, que pertenceu a um grande produtor local, José Eduardo Raposo Magalhães. O vinho era armazenado em cascos, em tonéis. Aqui não, já são nestes fabulosos depósitos de cimento que são introduzidos nos anos 50. Mas temos outras pormenores muito interessantes neste museu, que faz um paralelo de história que vai desde o século XIX até ao século XX, percorrendo desde o tempo do José Eduardo Raposo Magalhães até ao património todo da Junta Nacional do Vinho. Aqui estamos no primeiro lagar, o Lagar dos Vinhos Brancos, onde vemos também como é diversificada a coleção. Para terem uma ideia, só na questão da prensa, temos desde a prensa da Vara e Fuso, prensa mais tradicional, mais antiga, o modelo mais ancestral de prensa de vinho que é conhecida, introduzida pela cultura romana, até, obviamente, a Amabile francesa, manual, às hidráulicas, e realmente também as bombas eletromecânicas, etc. Só para terem uma ideia, quanto é completo este museu. Também temos aqui outras relíquias, como o ponto de água deste lagar, que vai permanecendo ligado à arquitetura original do século XIX, porque era já uma quinta que tinha introduzido estes cuidados sanitários que se introduziram a partir da filoxera, os cuidados com a higienização das próprias adegas. E ainda, finalmente, também outra relíquia muito importante, que são estas talhas alentejanas, que vão desde o século XVII ao século XIX, é as nossas peças mais antigas e que também, tal como a prensa de Vara e Fuso, estão ligadas à tradição romana, à maneira mais tradicional de fabricar o vinho, que ainda hoje permanece na cultura alentejana. Estas peças são, por exemplo, uma zona exímia dessa produção de talhas, que é Reguengos de Monsaraz. Só para dar um exemplo, esta é a nossa peça mais antiga do museu, 1620, século XVII. Um dos elementos mais fabulosos deste museu é, efetivamente, as galerias que são constituídas dentro dos próprios depósitos de vinho, como este aqui que está aberto, onde nós podemos ver nas paredes, precisamente, o sarro que foi permanecendo da produção de vinho e que é um testemunho único no universo dos museus do vinho, inclusive no mundo. Inclusive temos esta belíssima peça, que é uma placa de sarro, retirada ao fim de 25 culturas de um túnel, não de um depósito destes, no Alentejo. Portanto, aqui conseguimos inclusive documentar como é aquilo que se passava no interior das próprias cuvas, não somente aquilo que nós conhecemos depois de vir das cubas para, obviamente, para a produção e para a garrafa. Nós estamos agora aqui no Lagar dos Vinhos Tintos, onde podemos ter já uma noção também da dimensão, por exemplo, da garrafeira. São mais de 2.000 peças que nós temos aqui ligadas à Garrafeira Nacional, peças que vão desde o século XIX até a todo o século XX, com muitas
marcas que já não existem, com números produtores que também já não existem e outros que ainda permanecem. É um autêntico testemunho histórico da evolução da garrafeira do vinho português. E também temos coleções de cerâmica, como estes canjirões, bordalianos e outros, que estão inclusivamente agora a ser trabalhados e que vão compor, preencher esta sala. Estão aqui apenas alguns exemplos que ainda vão fazendo este testemunho. Para além das coleções que evocamos, neste lugar também temos uma outra dimensão muito importante, que é a questão dos destilados, onde, obviamente, temos os alambiques, que vão desde o alambique mais tradicional de cúpula islâmica até às caldeiras contínuas da Junta Nacional de Vinho, como a caldeira portátil que nós vemos aqui e que fazia parte da assistência técnica da Junta Nacional de Vinho quando começou a constituir as adegas pelo país todo e a dar apoio às adegas cooperativas. Este museu faz também uma ponte fabulosa do que é a tradição e a indústria. Começa desde logo com testemunhos muito importantes, como já evocámos, das talhas, que no fundo estamos a falar de património etnográfico e património tradicional ligado à produção de vinho, e também uma coleção das mais importantes do país ligadas à arqueologia industrial do vinho. Como é testemunho este belíssimo filtro recentemente restaurado pela equipa do museu. Portanto, é um museu que faz toda esta ponte e que documenta fidedignamente o que é que foi a evolução da produção vitivinícola em Portugal. Nós agora vamos voltar ao interior dos depósitos, vamos caminhar dentro dessas galerias fabulosas que são os depósitos de vinho, para vos dar a conhecer provavelmente a maior relíquia deste Museu Nacional do Vinho. E do que é que estamos a falar? Estamos a falar precisamente do património ligado à Junta Nacional de Vinho, património documental. A Junta Nacional de Vinho foi um organismo fabuloso, iniciado em 1937, com uma história que foi até à entrada da União Europeia de Portugal e que foi, porventura, um dos maiores, se não mesmo o maior organismo cooperativo iniciado pelo Estado Novo. Tal era a força económica e poder, digamos assim, do setor vitivinícola nacional. Um dos patrimónios que só este museu que tem são precisamente estas infografias ligadas ao processo e à história da Junta Nacional do Vinho. São testemunhos muito importantes, não só no contexto da história económica e social portuguesa, mas também, inclusivamente, no contexto da história das artes gráficas, porque são testemunhos muito raros, que é pela sua dimensão, que é pelo seu estilo e também pela sua função. Eram autênticos documentos, digamos assim, que pertenceram primeiro ao Serviço de Propaganda da Junta Nacional do Vinho e depois, mais tarde, ao Serviço de Informação. E são, de facto, dada a sua tridimensionalidade e as suas características, testemunhos únicos que, no contexto dos museus do vinho, apenas este museu o detém. Estas infografias, que no fundo documentavam a atividade da Junta Nacional do Vinho, porque serviam precisamente isso, serviam para informar e para dar a conhecer as atividades da Junta Nacional de Vinho, que no início foram até bastante pedagógicas. Estes testemunhos vão desde finais dos anos 30, desde o início da Junta, desde 37, 38, até a entrada da União Europeia. Portanto, temos inclusivamente ali um belíssimo quadro precisamente do fim. Portanto, temos do início e temos do fim, mais uma vez, salvando aqui como é completo este museu. Através destas infografias conseguimos perceber, no fundo, a dimensão económica do vinho, conseguimos perceber a atividade da Junta Nacional do Vinho, para além de serem também testemunhos, se quisermos, artísticos, muito interessantes, quer do ponto de vista gráfico, quer do ponto de vista da informação que trazem consigo. A partir destes dois mapas, um dos mapas ligados aos armazéns do vinho, à rede de armazéns do vinho, outro ligado a adegas cooperativas, apraz-me dizer o que é que permanece hoje da Junta Nacional de Vinho. Precisamente estas duas coisas. Continua hoje a existir da Junta Nacional de Vinho a arquitetura, que está espalhada por o país todo, a arquitetura destes fabulosos armazéns dos anos 40, 50, por aí fora, e depois as adegas cooperativas. As adegas cooperativas foi um movimento iniciado pela Junta Nacional do Vinho, sobretudo para a questão da melhoria da qualidade do vinho em Portugal, mas hoje
a Junta desapareceu, hoje permanecem uma boa parte das adegas cooperativas que foram iniciadas neste processo, como inclusivamente a adega cooperativa de Alcobaça, que nasceu no seio deste espaço em 1956 e da qual ainda hoje está ligada a este museu. Como podem ver, este museu é muito grande, são cerca de 11 mil metros quadrados, 5 espaços edificados e muitas salas interessantes, como esta sala dos túneis, onde inclusive também fazemos muitos eventos. Uma das questões importantes deste museu é a sua dimensão da programação cultural. Mas aqui estes testemunhos destes belíssimos túneis de vinho, desde túneis mais pequenos para os licorosos e aguardentes, dos maiores para o vinho corrente, está associado a uma atividade muito importante e que aqui nós comunicamos durante a visita do museu, que é a tanoaria, esse ofício que praticamente desapareceu do universo das cidades e do contexto social português, mas que ainda está ativo em muitas empresas, mas que eram de facto indissociáveis da produção do vinho nacional e da qual aqui estes belos túneis são exemplo disso. A nossa visita termina neste fabuloso espaço que é a taberna do museu. O engenheiro Paixão Marques, que é aquele senhor que nós vemos ali, da qual aproveitamos este espaço para homenagear todas as vezes que há uma visita ao museu, porque este museu termina sempre com uma prova de vinhos no final, com os fabulosos vinhos da adega cooperativa de Alcobaça, mas este espaço é importante evocar uma coisa. O Paixão Marques fundou este museu nos anos 80, em 1984, e nessa altura não havia espaços destes para degustação em museus. Curiosamente nem havia museus de vinho. Este é o primeiro museu de vinho, juntamente com o do Cartaz, que curiosamente inauguraram no mesmo ano. Então o Paixão Marques teve logo esta ideia fabulosa de constituir uma taberna associada à visita com provas de vinhos. Portanto, até nisso ele foi inovador. É um espaço onde nós gostamos de terminar a nossa visita e, obviamente, fazendo sempre um brinde no final com os nossos visitantes e, obviamente, também fazemos a nossa homenagem ao engenheiro Paixão Marques, que muito merece, porque ele sozinho e com a sua equipa de homens nos anos 80 acabou por fazer uma coisa fantástica, que foi o maior museu e o mais completo museu do vinho em Portugal, o Museu Nacional do Vinho em Alcobaça.